quadro Neojus de hoje, o professor Ricardo Cabezon vai explicar sobre se os pais e mães podem realmente colocar os seus filhos de castigo. Confira! Olá a todos! O tema de hoje é polêmico e recorrentemente traz dúvidas para muitos pais. Afinal, eu posso ou não aplicar castigo nos meus filhos? O que a lei diz? Então, goste ou não da resposta, eu vou procurar analisar a questão técnica. E eu já posso antecipar que castigo é permitido sim pela lei. O que é proibido são os castigos físicos, são os castigos degradantes. E é recente isso, Cabezon? Não, isso é desde 88, desde que nós tivemos a Constituição Federal, a criação do artigo 227, que é o princípio da proteção integral, da prioridade absoluta das crianças, dos adolescentes. Então nós temos essa situação em que eu não posso ficar espancando ali os meus filhos. Diz o artigo 227 que é dever não só da família, como da sociedade e do Estado, colocar toda criança a salvo de tratamento degradante, cruel, de violência. Então não cabe só a família, mas também os vizinhos, se souberem, a toda a sociedade, os professores, de notificarem as autoridades públicas de que isso está acontecendo. Mas, Cabezon, e aí, como é que eu vou criar o meu filho? Quando ele fizer alguma coisa errada, eu vou ajoelhar aos pés dele e falar, por favor, você poderia me obedecer? Claro que não, A lei, como eu disse, ela permite, sim, a aplicação de corretivos, de castigos, como vocês queiram chamar, para que nós possamos colocar limites para essa criança. Então, por exemplo, nós podemos adotar uma série de castigos pedagógicos, como, por exemplo, cortar a internet. Veja se seu filho prefere um tapa ou se ele prefere a internet, que corte a internet. Já fala, não, pode me dar um tapa. Só que não cabe aos pais escolher o tapa ou cortar a internet. O tapa não pode ser nem cogitado. Por quê? Porque ele é proibido. Em matéria de direitos da criança, existe uma indisponibilidade de direitos. Há uma série de questões que não cabem aos pais deliberar. Por quê? Porque a lei não permite isso. Então, o pai não tem direito de vida ou de morte sobre os seus filhos. A nossa prerrogativa do poder familiar, ela é temporária. Então, pai é para sempre, mãe é para sempre, mas o poder familiar ele é temporário. A gente vai gerir a vida dos nossos filhos até a maioridade deles. E é isso que nós temos que prestar muita atenção. Eu posso cortar a sobremesa, cortar a internet, não dar aquele presente que eu tinha prometido no final do ano, falar ali que o videogame então está suspenso, mas eu não posso me enveredar pelo uso da violência, até porque a violência ela é viciante. Muitas pessoas que começam a utilizar de métodos violentos em casa não conseguem mais parar. Para parar depois tem que fazer terapia, tem que fazer um tratamento de um auxílio, porque acaba se tornando uma compulsão. E a violência, a proporcionalidade da nossa força perto de uma criança é absurdamente maior. Não é à toa que os índices mostram que uma série de crianças são severamente atingidas pela violência dentro de casa, causador de aleijamentos, causador de lesões e de inúmeras mortes. Nós tivemos esse ano o caso ali absurdo do Henri Borel, um menino de 4 anos que morreu, foi espancado até a morte. Nós tivemos também o caso da Isabela Nardoni, que foi jogada da janela do apartamento. Nós tivemos o caso do próprio menino Bernardo, que em 2014 gerou até uma lei que tem o seu nome, Lei Bernardo Boldrini, que foi morto ali pelo pai. Então, esse tipo de situação, ele enseja de nós, sim, uma atenção especial. Nós não toleramos que um cachorro tome um chute, que uma pessoa fique assustando um cachorro. Como é que eu vou tolerar que crianças sejam espancadas? Poxa, uma criança não merece uma consideração tanto quanto um cachorro ou mais? Por que essa criança não merece isso? E olha, na pandemia aumentou demais os espancamentos. E a violência doméstica, a gente que lida com isso costuma dizer que é uma violência muda, porque ela fica em casa, não se ouve,
Se a criança não aparecer lá na escola machucada e o professor levar para frente, alguém denunciar, vai acabar tudo em nada, porque os pais, enquanto tiver as marcas da violência, essa criança não vai para a rua. Então nós temos que fazer um exercício de aperfeiçoamento. Nós temos que procurar ser melhores até do que os nossos pais foram para nós. Não estou falando que os nossos pais foram ruins, talvez você tenha sofrido violência. Tá? Cabezão, eu apanhei, nem por isso eu desandei, eu tive sequela. Que bom, parabéns. Que bom que você não entrou para esse rol que já tem milhares de pessoas, né, de lesados. Lembrando que não é só a violência física, a violência psicológica também, ela é proibida. Nós tivemos um caso que nós atuamos de um pai que nunca encostou o dedo na filha, nunca. E uma vez ele proibiu a filha de levar o cachorrinho para a cama. Ela tinha um cachorrinho pequenininho, mas estava chovendo, estava frio, e ela ficou com dó do cachorro e resolveu levar para a cama. O pai percebeu, foi lá no quarto, resumidamente, ele não fez nada com a criança. Ele pegou o cachorro, estrangulou e matou o cachorro na frente dela. No dia da audiência de destituição do poder familiar, sim, o pai foi destituído do poder familiar, porque era um animal ali, que não merecia nem ser chamado de pai, né? A criança, ao ouvir a voz do pai, urinou nas calças de medo. Olha o pavor dessa criança. Precisa chegar a tanto? Então nós temos que pensar, refletir, assim como os próprios professores que na década de 80 ali também, com o advento desse preceito constitucional, tiveram que parar de usar reguada, palmatória, nariz de cera, ajoelhar em caroço de milho, em tampinha de garrafa, né? E nem por isso morreram. A gente acaba lidando de uma outra forma com os nossos alunos. Professores esses que estão lá para fazer educação formal, ou seja, ensinar a ler, escrever, somar, subtrair, e não ensinar o que é bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença. Isso tem que vir de casa. Infelizmente, alguns pais esquecem disso, né? Bem, meus caros, são essas, então, as noções que eu queria passar para vocês, legais. Pode aplicar-se em castigo, mas castigo físico, não. Esse castigo, ele é proibido. Um grande abraço a vocês, que nós possamos, então, fazer um futuro cada vez melhor, preparando as nossas crianças para a realidade da vida, que a vida é dura, né? A vida é difícil. Criar uma criança numa bolha de que nada acontece, né? Isso é perigoso. Perigoso para ela mesma, que quando vai lidar com as situações, muitas vezes não tem discernimento para lidar com a perda, para lidar com a frustração. Então, ser pai, ser mãe, ser educador é um desafio que cabe a nós, a todo momento, procurar nos aprimorarmos para poder dar conta desse encargo tão importante, né, tão relevante que foi nos confiado. Um grande abraço e até a próxima.